Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Para quem nos ouve e adora mergulhar em narrativas históricas bem densas, a nossa sessão de hoje é um prato cheio. Com certeza. É um material riquíssimo. Nós vamos cobrir uma transição incrivelmente dramática que foi documentada num bloco fascinante de textos antigos. Nós estamos falando de uma mudança drástica. Tipo, uma sociedade que começa com aquelas alianças super solenes e promessas de lealdade absoluta e termina num colapso moral completo, anarquia total e guerra civil. Uma queda vertiginosa, né? Exato. E o material fonte que nós temos na mesa hoje inclui o final do relato do líder Josué, a totalidade daquele livro bem turbulento de Juízes e também o comecinho do livro de Ruth. E a nossa missão com essa análise não é simplesmente listar quem lutou contra quem, sabe? Nosso foco é tentar entender, a partir dos relatos dessas fontes, por que as sociedades entram em colapso. Isso. Nós queremos observar a psicologia por trás dessas quedas e como os padrões de comportamento humano se repetem implacavelmente. E, claro, nós faremos isso evitando julgamentos de valor, focando estritamente no que os textos nos relatam sobre essa transição, que vai de um líder forte para um período de caos absoluto. E no final, chegando a uma história de sobrevivência familiar muito íntima. É o cenário perfeito para a gente entender a natureza humana na prática. O ponto de partida de tudo isso é o fim do livro de Josué. Nós temos esse líder imponente chegando ao fim da sua vida aos 110 anos de idade. 110 anos, uma vida inteira de liderança militar e espiritual. Pois é. Ele reúne todo o povo numa cidade chamada Siquém, para uma despedida épica. E o texto descreve que o povo promete fervorosamente que serviria apenas ao seu Deus. Eles, garantem que jamais abandonariam essa aliança de jeito nenhum. Parece o auge da coesão nacional. Parece, mas só parece. Porque o próprio Josué joga um banho de água fria nesse entusiasmo todo. Ele avisa claramente que eles não conseguiriam manter essa promessa. É um aviso bem duro. Muito. O aviso é nítido de que a figura divina que eles seguem é zelosa e não perdoaria a transgressão. Não toleraria de jeito nenhum a mistura com outras divindades locais. Mas o povo insiste que vai ser fiel, Josué morre, a geração dele passa e as coisas desandam muito rápido. Ok, vamos desvendar isso. Porque, a princípio, parece que as tribos estão indo até que bem. No primeiro capítulo de Juízes, nós vemos algumas vitórias. Exatamente. Tribos como Judá e Simeão têm vitórias iniciais. Eles capturam reis, dominam territórios. Tem até aquele detalhe bem visceral de quando eles cortam os polegares das mãos e dos pés do rei Adoni-Bezeque. Uma tática brutal de humilhação e incapacitação militar. Sim, para ele nunca mais segurar uma espada ou correr. Mas aí o texto começa a fazer uma lista meio monótona e trágica do que eles não fizeram. A maioria das tribos simplesmente falha em expulsar totalmente os habitantes originais, como os cananeus e jebuseus. O que é fascinante aqui é a natureza pragmática dessa falha. Quando essas tribos se tornam mais fortes militarmente, em vez de cumprirem a diretriz original que garantiria a sua separação cultural, elas olham para os cananeus e tomam uma decisão puramente econômica. Eles pensam no lucro. Exato, eles optam por torná-los tributários. Pensam algo como, por que nos livrarmos deles se podemos cobrar impostos e usar essa galera como mão de obra barata? É uma decisão baseada no conforto. Totalmente. Só que essa conveniência, aparentemente pragmática, planta sementes exatas para assimilação cultural e o desastre iminente. Porque se você vive no mesmo espaço, faz comércio junto, eventualmente você forma famílias junto e adota as divindades e costumes locais. E isso nos leva diretamente ao que define a estrutura de todo o livro de Juízes, que é um ciclo repetitivo e vicioso de ruína. É um padrão comportamental muito claro. Um ciclo que se repete várias e várias vezes no texto. Sim, o texto descreve que se levanta uma nova geração que não conhecia os feitos do passado. A memória histórica simplesmente some. E aí eles adotam a idolatria, começam a cultuar divindades da região, como Baal e Astarote. Pressão por nações inimigas. O povo começa a sofrer nas mãos de outros povos,
chora em desespero absoluto, e então surge a figura do que eles chamam de juiz. Que é importante esclarecer para a nossa audiência que não é um juiz de tribunal. Não, nada de toga e martelo. É um libertador, militar e espiritual. Um herói de guerra. Esse juiz é levantado, salva o povo da opressão e a paz por um tempo. Mas assim que esse juiz morre, o ciclo recomeça. Só que o povo volta a fazer pior do que fazia antes. E aprofundando a psicologia da memória aqui, isso é fundamental para quem analisa o texto hoje. É um estudo de casos sociológicos sobre como o conforto e o esquecimento histórico levam a crises repetitivas. A amnésia geracional custa caro. Muito caro. E o grande detalhe desse ciclo é que, a cada repetição, a queda é mais acentuada. É uma espiral descendente de degradação moral. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente olha para esses líderes, esses juízes que surgem para salvar o dia, eles são heróis extremamente improváveis e as táticas deles são muito viscerais. São histórias bem gráficas. Muito. Por exemplo, quem nos ouve deve lembrar da história de Ehud. Ele é descrito como um homem canhoto, o que ele usa como uma super vantagem tática. Ele esconde uma espada debaixo da roupa do lado direito, onde os guardas não costumavam reviçar. Porque a maioria dos guerreiros era destra e sacava a espada do lado esquerdo. Exato. Aí ele vai entregar um tributo ao rei moabita Eglon, que os oprimia. O texto faz questão de dizer que o rei era um homem muito gordo. Ehud consegue ficar a sós com ele, saca a espada e assassina o rei. E o detalhe bizarro é que a gordura engole a lâmina inteira, e Ehud nem consegue tirar a espada. É um relato muito cru. E a genialidade da fuga de Ehud é que ele tranca a porta e foge. Os servos do rei chegam, veem a porta trancada e acham que o monarca estava apenas, digamos, fazendo suas necessidades no aposento fresco. Sim, eles ficam com vergonha de bater. Ficam horas esperando do lado de fora. Quando finalmente criam coragem para arrombar a porta, encontram o rei morto no chão e Ehud já estava longe nas montanhas tocando trombeta para liderar uma revolução militar. Sensacional. E essa quebra de expectativas continua, porque a glória da vitória nem sempre vai para quem a gente espera. Temos a história de Débora, que era uma profetisa liderando Israel. Uma mulher numa posição de poder supremo, julgando debaixo de uma palmeira. Isso. Ela chama o general Barak e manda ele ir para a guerra contra o exército inimigo que tinha carros de ferro. Mas Barak se recusa a ir se ela não for junto. Ele hesita, e por causa dessa hesitação, Débora profetiza que a glória da vitória não seria dele, mas de uma mulher. E entra em cena Jael. Exato. O capitão inimigo Cícera sobrevive à batalha e foge a pé. Ele busca refúgio na tenda de Jael. É um momento de maior tensão narrativa. O texto destaca o papel invertido das expectativas da época. Cícera acha que está seguro ali, pois havia uma aliança de paz com a família do marido dela. Ela o acolhe, dá leite para ele beber em vez de água, cobrindo-o com uma manta. Um ambiente super maternal e acolhedor. Sim, mas assim que ele cai num sono profundo de exaustão, Jael pega uma estaca de tenda e um martelo e crava a estaca na têmpora dele, atravessando o crânio até o chão. Ela destrói o poder institucionalizado com ferramentas de acampamento. É uma tática visceral, de fato. E falando em táticas pouco convencionais, a gente não pode pular o Gideão. A história começa com a famosa guerra psicológica dele. Primeiro ele é super relutante, ele faz aquele teste do velo de lã, pedindo para o velo ficar molhado de orvalho e a terra seca. E na noite seguinte o inverso. Ele estava apavorado. Ele precisava de muitas confirmações. Muitas. Mas a estratégia militar que ele acaba usando é absurda. Eles tinham 32 mil homens. O comando divino diz que é gente demais, para que Israel não se gabasse de ter vencido pela própria força. Então eles reduzem o exército para apenas 300 homens. E o método de escolha é fascinante. Eles escolhem aqueles 300 baseados em como eles lambiam a água do rio, como cães. É quase cômico se você pensa bem. Totalmente atípico. E a batalha em si nem envolve espadas no começo. Eles cercam o acampamento dos midianitas no meio da noite, com buzinas, cântaros de barro vazios e tochas escondidas dentro. Num sinal, eles quebram os cântaros,
erguem as tochas e tocam as buzinas de uma vez só. O pânico no acampamento inimigo é imediato. É uma confusão sonora e visual tão grande que os inimigos acham que estão cercados por um exército gigantesco e começam a atacar uns aos outros no escuro. Fogo amigo puro. Mas vale mencionar brevemente o legado trágico dessa liderança. O próprio filho de Gideão, Abimeleque, protagoniza um episódio tenebroso. Para se tornar rei, ele contrata uns mercenários e mata seus 70 irmãos sobre uma mesma pedra. Uma carnificina familiar. Sim, e a sede de poder dele termina de forma patética. Durante um cerco a uma torre, uma mulher atira uma pedra de moinho lá de cima e acerta a cabeça dele, esmagando o crânio. E o orgulho dele fala mais alto até na hora da morte. Exato. Ele pede imediatamente ao seu escudeiro que o mate com a espada só para não passar a vergonha histórica de ter sido morto por uma mulher. A vaidade e a brutalidade caminhando juntas até o fim. E esse nível de brutalidade e de caráter duvidoso nos leva ao herói mais famoso dessa época. Aquele que tinha muita força física e quase nenhuma força emocional. Sansão. Sansão é um caso de estudo perfeito para essa era. A vida dele é um emaranhado de força bruta e muita confusão. Ele tinha um voto de nazireu desde o ventre da mãe, ele não podia beber vinho, não podia tocar em cadáveres e não podia cortar o cabelo. E as proezas físicas dele são extremas. Ele rasga um leão ao meio com as mãos nuas. E depois volta para comer um mel que as abelhas fizeram na carcaça do leão, já quebrando as regras do voto. Sim, ele não ligava para as regras. Tem aquele episódio em que ele amarra tochas nas caudas de 300 raposas e solta no meio das plantações filisteias para incendiar tudo, por vingança pessoal. E a maior de todas, quando ele mata 1000 homens usando apenas a queixada fresca de um jumento. Mas essa invencibilidade física contrasta muito com a fraqueza dele por mulheres e a total falta de controle emocional. A queda dele é o exemplo clássico. A relação com Dalila. Que relação tóxica, meu Deus. Extremamente tóxica. Ela é subornada pelos líderes inimigos para descobrir o segredo da força dele. E o que impressiona é a ingenuidade ou a arrogância dele. Ele brinca com o perigo. Ela pergunta como amarrar ele e ele inventa 3 mentiras seguidas. Diz que se for amarrado com vergas frescas, depois cordas novas, depois se fixarem as tranças dele num tear. Cada vez que ele acorda, os filisteus estão lá para atacá-lo e ele destrói as amarras. E mesmo vendo que ela estava ativamente tentando entregá-lo aos inimigos, ele continua ali. Ela o perturba todos os dias até que a alma dele, como o texto diz, se angustia até a morte, e ele revela o segredo sobre o cabelo não cortado. Se conectarmos isso a um panorama maior, Sansão representa a própria nação de Israel naquele momento histórico. nossa, faz todo sentido. Pense bem, a nação foi dotada de imenso potencial e força por conta da aliança divina, mas é autodestrutiva, indisciplinada e completamente incapaz de resistir à assimilação cultural e moral com aqueles que a oprimem. Eles namoram o perigo o tempo todo. Exatamente. E o final suicida de Sansão, quando ele é cegado, escravizado e acaba derrubando as colunas do templo do deus Dagon, matando 3.000 filisteus junto com ele mesmo, é o retrato perfeito da era. Uma força imensa que acaba em ruína total, puxando todos para o mesmo abismo. Então, o que tudo isso significa? Porque é curioso notar que depois que Sansão morre, o livro de Juízes muda de tom completamente. Os inimigos externos, os opressores de outras nações, praticamente desaparecem da história nos capítulos finais. O texto começa a focar exclusivamente na podridão interna. O colapso não vem mais de fora, ele vem de dentro. A desintegração moral é absoluta. A gente vê a religião sendo totalmente privatizada e corrompida. Tem a história de um homem chamado Mica. Ele rouba uma quantidade enorme de prata da própria mãe. A mãe joga uma maldição no ladrão, sem saber que foi o filho. Pois é. Aí ele fica com medo, devolve o dinheiro e a mãe, em vez de corrigir o filho, pega a prata e usa para criar imagens de escultura em casa. Mica faz um santuário particular e, por acaso, um jovem levita está passando por ali procurando um lugar para ficar. Mica contrata esse levita para ser o seu sacerdote particular. Uma religião sob medida, feita com dinheiro roubado
e idolatria doméstica. E a ironia da situação é que a tribo de Dan, que estava procurando terras para se estabelecer, passa pela casa de Mica. Eles veem os ídolos e o sacerdote e simplesmente roubam tudo. Eles tomam os ídolos e perguntam ao levita: Ei, o que é melhor, ser sacerdote de uma casa só ou de uma tribo inteira? O levita aceita a oferta na hora e vai embora com eles. Quando Mica tenta reclamar, ele é ameaçado por homens armados e volta para casa de mãos vazias. E se essa falência espiritual já parece ruim, a violência social atinge o fundo do poço no penúltimo evento do livro. É um relato muito perturbador. Sim, o crime em Gibeá, eu diria que é o relato mais sombrio de todo esse texto. Temos outro levita que viajava com a sua concubina e eles param na cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim, para passar a noite. Eles ficam na praça até que um idoso oferece abrigo. E durante a noite, os homens daquela cidade cercam a casa. O comportamento deles espelha a destruição de cidades antigas famosas pela sua maldade. Eles exigem que o idoso traga o visitante para fora para que eles abusem dele. E é horrível. O idoso tenta apaziguar a situação, oferecendo a própria filha virgem e a concubina do levita. Mas os homens não aceitam. Então o próprio levita pega sua concubina e a joga para fora da casa, entregando-a para a multidão. Um ato de extrema covardia. E o texto é frio ao relatar que eles abusaram dela a noite toda, até a morte. De manhã, o levita abre a porta e a encontra caída na soleira. O que ele faz em seguida é chocante. Ele pega o corpo dela, corta em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo de Israel. Uma mensagem macabra para convocar a nação para a guerra. E funciona. A retaliação é massiva. A guerra civil que se segue é brutal. As outras tribos exigem que Benjamim entregue os culpados de Gibeá, mas a tribo prefere proteger os criminosos a fazer justiça. Isso resulta numa guerra que quase extermina toda a tribo de Benjamim. Sobram apenas 600 homens, que fogem e ficam refugiados numa rocha. E aí a situação fica ainda mais absurda, porque as outras tribos percebem que uma de suas 12 tribos vai desaparecer completamente. Eles tinham feito um juramento de não dar suas filhas em casamento para os benjamitas. A bússola moral da nação havia desaparecido completamente, e as soluções que eles encontram provam isso. Para evitar a extinção da tribo, eles recorrem a mais violência extrema. Sim, eles percebem que a cidade de Jabes de Gileade não tinha mandado ninguém para ajudar na guerra civil. Qual a solução deles? Eles mandam um exército massacrar a cidade inteira, matando homens e mulheres casadas apenas para sequestrar 400 virgens e entregá-las aos benjamitas. E como ainda faltavam mulheres para os outros 200 homens de Benjamim, os líderes dão uma instrução ainda pior. Eles dizem para os benjamitas se esconderem nas vinhas perto da cidade de Siló durante uma festa anual. Quando as jovens saíssem para dançar, cada homem deveria sair de seu esconderijo, sequestrar uma mulher para ser sua esposa e fugir. É um estado de anarquia pura. O livro de Juízes termina com esse gosto amargo de uma sociedade completamente corrompida. Mas, felizmente, nós temos o início do livro de Ruth logo em seguida, que funciona como um novo começo no meio desse caos todo. É um contraste narrativo muito bem-vindo. Muito. A história começa dizendo que foi na época em que os juízes julgavam, e havia fome na terra, inclusive em Belém. Um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos fogem da fome e vão morar nas terras de Moabe. Os filhos acabam se casando com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas a tragédia atinge essa família. Elimeleque morre e depois de 10 anos os 2 filhos também morrem. Sobram apenas as 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Noemi decide voltar para Belém, que estava tendo colheitas novamente. Ela diz para as noras ficarem em Moabe e reconstruírem suas vidas. E aqui nós vemos o oposto de tudo que acompanhamos em Juízes. Enquanto os líderes e tribos agiam com puro egoísmo, violência e covardia, Ruth escolhe o caminho da lealdade abnegada. Ela se recusa a abandonar a sogra idosa e amargurada, fazendo aquele famoso juramento de que o povo de Noemi seria o seu povo e o Deus de Noemi, o seu Deus. É uma pequena história de sobrevivência familiar, mas que muda todo o tom.
O palco é montado para uma narrativa completamente diferente das guerras sangrentas e disputas mesquinhas que dominaram a nossa análise até agora. Ruth é a prova de que mesmo num cenário de degradação institucional e social ampla, a integridade individual e a bondade ainda podem existir e, num longo prazo, pavimentar a redenção de uma comunidade. É um alívio ler isso depois de tanta brutalidade. Mas, fazendo um grande resumo de toda essa nossa imersão, a gente não pode esquecer a riqueza de detalhes das fontes. Da aliança de Josué até a Guerra Civil, há um refrão constante que ecoa pelos últimos capítulos da fonte material. O autor diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse refrão é a chave de leitura para todo esse período histórico. Ele demonstra visceralmente o que acontece quando uma sociedade perde seu centro ordenador. Quando a base de leis comuns e a liderança ética evaporam, o bem coletivo é rapidamente substituído pela moralidade subjetiva. Cada um por si. Exato. E isso levanta uma questão importante que eu acho essencial para encerrarmos a nossa análise de hoje. Quando os indivíduos de uma sociedade decidem abandonar os princípios orientadores comuns e fazer exclusivamente o que parece certo aos próprios olhos, o resultado final que alcançamos é a verdadeira e irrestrita liberdade ou é a inevitável descida ao caos absoluto e à violência cíclica, como nós vimos tão claramente nessas páginas antigas. Nossa, é uma reflexão profundíssima. Fica a provocação para quem nos ouve pensar a respeito. A história antiga sempre tem muito a nos ensinar sobre o presente. E com esse pensamento final, nós encerramos o mergulho de hoje. Muito obrigado pelo engajamento de sempre da nossa audiência. Um grande abraço e até a próxima análise aprofundada.